Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Perrot, criador de conteúdo do Papo Cloud, e hoje aqui na Hostdime vamos tratar de um tema tão importante que fala sobre ransomware. Mais especificamente de alguns detalhes importantes que a gente tem visto na mídia e eu vou trazer alguns convidados. Mas antes de chamar o nosso convidado principal, eu queria compartilhar alguns dados importantes aqui com vocês. Primeiro, em relação a uma movimentação tão importante também a nível presidencial. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele mobilizou a própria Casa Branca e juntando 30 países justamente para poder entender melhor e ajudar a compreender como pode ser feita uma força-tarefa para atacar esse mal do século XXI. E também, para colaborar nesse contexto, um relatório de cibersegurança da SonicWall de 2021, um relatório bem recente, mostra que de janeiro a abril deste mesmo ano, já houveram mais de 154 milhões de ataques somente nesse ano, mais de 90% em relação ao mesmo período do ano passado. E veja, podemos dizer que estamos vivendo também uma pandemia de cibersegurança. Mas para a gente poder compreender como esse contexto vem funcionando na nossa sociedade, na nossa economia e na tecnologia, eu vou chamar aqui o nosso convidado, que é o Ítalo. Ele vai poder nos compreender primeiro essa parte inicial do que é o ransomware, como o ataque está sendo feito e quais são os possíveis ameaças. Então vamos lá. Ítalo, tudo bom? Como é que você está? Prazer, tudo bem? Tudo jóia. Ítalo, a gente vai falar de um assunto que é de certa forma importante, sério na sociedade, vem impactando não somente os negócios, mas a sociedade diretamente. Primeiro, eu queria que você pudesse contextualizar o que é o ransomware. Bom, o ransomware é nada mais que um software malicioso, um malware, e ele tem um objetivo, que é simplesmente prejudicar a vida de qualquer um, né? E ele pode fazer isso de duas formas. Ele pode criptografar os seus dados, né? Ou ele pode simplesmente bloquear, tendo como objetivo final que a vítima pague por um resgate para rever esses dados que eles acabaram tomando para si. Quando você fala de um dado criptografado, significa que ele fica de difícil leitura ou, na verdade, de impossível leitura do dono daquele dado, é isso? Exatamente, o dado fica lá. Tá um exemplo simples, você está em sua casa, suas fotos, dia a dia, de sua família e tudo mais, mas você acabou sendo vítima de um ransomware, os dados ficam lá criptografados e você simplesmente não tem mais acesso a eles. E nesse caso, em relação ao bloqueio dos dados, também os dados ainda estão lá, mas só que ele acaba criando uma barreira de acesso, evitando com que o dono daquele dado ele consiga acessar e processar, enfim, ter acesso de fato àquela informação. Também é isso? Exatamente, dessa mesma forma. Tanto como a gente tinha comentado anteriormente, tanto criptografando ou apenas bloqueando. Né? Ele pode agir dessas duas formas. Isso vai depender muito de qual tipo de ransomware é utilizado para isso daí, a forma como ele entrou. Tem diversas variáveis que vão definir se o dado foi criptografado ou bloqueado. Mas, no final das contas, sempre vai existir um arquivo TXT lá pedindo um resgate dos arquivos. Uma nota lá, entre em contato. Entre em contato, aqui está o Discord. Entendi. E nesse caso, quais são os principais riscos para o negócio? Bom, a nível de negócio existem diversos riscos, inúmeros, Babilônia em chamas, apocalipse final, ou seja, é bem dramático. Parece ser dramático na realidade, e é, né? A maioria alguns ransomwares, eles na realidade todos são direcionados, mas alguns são mais específicos para um determinado objetivo, para determinadas empresas. E eles podem simplesmente parar a operação de uma empresa, de um negócio. Avalie você trabalhando em um hospital. As fichas dos pacientes estão nos sistemas que rodam na infraestrutura do hospital. Esse hospital é alvo de um ransomware. Ele criptografa justamente os dados, esses arquivos, supondo que são planilhas. Ele criptografa todas essas planilhas. E como um médico plantonista de uma UTI vai saber qual medicamento aplicar no paciente naquele momento? A gente está falando de vida. Pode parecer até cenário de filme de Hollywood, mas a gente está sucinto a isso. É a nossa realidade. Então, como ele vai saber qual medicamento aplicar? A hora da aplicação, exames, enfim, todas essas variáveis são bem
É um exemplo bem prático e bem pesado do que pode acontecer conosco a qualquer momento. A gente fala muito de transformação digital e as empresas vêm se digitalizando cada vez mais. Então, nesse caso, desse exemplo que você citou do hospital, quanto mais a empresa é digitalizada, mais também ela pode estar correndo esse risco se não tomar algumas ações de prevenção e de ação corretiva, é isso? Exatamente, exatamente. E tanto ações preventivas quanto de conscientização também, né? Quando a gente fala em ransomware, a gente tem aquele vislumbre que é algo à la Matrix, enfim, o que for. Mas a porta de entrada para ele é bem mais simples do que a gente pensa. Ele pode entrar simplesmente através de um e-mail malicioso, de um link malicioso também, que veio através justamente de um e-mail, e você clicar, a moça da recepção, a pessoa da recepção clica no e-mail achando que é de algum paciente e tudo mais, que está enviando uma requisição de exame em anexo e na realidade é um arquivo contaminado, e dependendo de como está estruturada a segurança de infraestrutura na empresa, no caso do hospital, enfim, pode ter um prejuízo enorme. Nesse caso você citou a moça da recepção, mas também a alta direção é muito vista para ataques específicos e também são alvos específicos para poder ter essa possibilidade de uma brecha ou de um descuido. Sim, totalmente. Totalmente. Até porque eles sabem muito bem aonde querem chegar, né? Então, dependendo do tipo de ransomware, dependendo de qual seja o seu objetivo, eles sabem onde atacar. Eles sabem muito bem fazer uma linha do tempo, um rastreio de onde ele quer chegar, desde a porta de entrada até o seu objetivo final. Então, isso é bastante específico. E, a porta de entrada pode ser a mais simples possível, como esse exemplo que a gente estava falando agora. Pode ser simplesmente um e-mail da recepção. Se a infraestrutura, se um hospital, qual é o exemplo que a gente está dando, utiliza infraestrutura própria, não segue os parâmetros de segurança necessários, isolando redes em VLANs, em redes virtuais e tudo mais, isso pode acontecer a qualquer momento. E um ponto que você também comentou que eu acho super importante enfatizar é da conscientização. Ela é para toda a empresa, não para um grupo só de TI ou um grupo específico para quem tem contato ao cliente, é a empresa inteira. Para toda a empresa, para toda Legal. a empresa mesmo. Isso vai desde a pessoa que está ali, o segurança que está na entrada do hospital, até alto escalão, médicos, o que for. Qualquer pessoa que lida com dados, que vai inserir dados em um determinado sistema, em um determinado dispositivo que está conectado à internet, à intranet lá do hospital, ela precisa ser conscientizada. O fator humano é realmente o principal ponto para a gente trabalhar nisso daí, né? Claro que existem pontos de extrema importância também, de infraestrutura e assim por diante, mas a gente sempre deve olhar para o fator humano. Tem algum segmento de negócio que ele é mais específico ou ele é mais suscetível a esse tipo de ataque? Isso é bem variável, né? Mas, por exemplo, ultimamente estamos tendo, a gente tem muito relato de empresas, no geral, de qualquer ramo, seja ramo cosmético, de viagens, de vestuário, que estão passando por esse tipo de ataque. Eles olham também, principalmente, faturamento dessas empresas, independente do ramo. Né? Afinal de contas, o objetivo é obter o resgate dos dados. Né? Então, eles olham, primeiramente, o faturamento, né, para poder direcionar o ataque. E é claro que, novamente, vai depender do objetivo. O porquê? Atualmente, hoje a gente vive uma expansão de serviços em nuvem, né? A pandemia, ano passado, demonstrou que precisamos de tecnologia a todo momento em nossas vidas, em qualquer segmento do nosso dia a dia. Tanto para o bem, para promover a conectividade entre pessoas, entre empresas, a gente vive home office, enfim, diversas empresas correndo aí para se adaptar, mas também para o mal. Hoje, em fóruns
na Dark Web, enfim, o que for, você consegue contratar um ransomware como serviço. Né? Então, a gente tem um serviço de infraestrutura, infraestrutura como serviço, aplicação como serviço. E para o mal, podendo-se dizer, temos um ransomware como serviço. Então, o cara que criou, a pessoa que criou ali o ransomware, ele não está se importando qual é o objetivo. Mas se você tiver um objetivo e vai atrás desse serviço, você vai conseguir. Então, isso é bem variável. Então, esse recado que você está dando deixa bem claro que não somente para empresas de grande porte, faturamento alto, mas não se engane, né? Que empresas de pequeno porte, por algum motivo, também pode ser alvo e tem sido alvo, a gente tem visto nas mídias. Exatamente. Empresas de grande porte, de médio porte, pequeno, microempreendedor, eu, você, quem for. Afinal, como eu disse, ransomware como serviço, qualquer pessoa mal intencionada pode querer fazer algo com você, né? Por exemplo, você tem uma inimizade com alguém, sei lá, a pessoa quer cometer um ato que vale frisar, é crime, quer prejudicar você de alguma forma, ela pode fazer isso tranquilamente. Tranquilamente, enfim, existe uma certa facilidade para fazer isso, né? Então é um ponto de atenção bastante forte, podendo-se dizer. E a gente pode simplesmente pegar esses pontos de precaução desde pessoas comuns como nós que estamos ali em casa, que utilizamos nosso computador para o trabalho, até empresas de faturamento de bilhões, trilhões por ano. Então, todo mundo pode passar por isso a qualquer momento. Então, para resumir aqui o nosso bate-papo, treinamento, capacitação e manter os sistemas sempre atualizados para a gente poder ter um maior ambiente seguro possível e, obviamente, a gente evitar que a gente esteja na mira e no radar desses atacantes mal intencionados, é isso? Exatamente. Tanto a parte de conscientização é importante e outro fator bastante importante também é a infraestrutura. Muito, mas muito importante mesmo, a infraestrutura. Se até o momento, na realidade, temos empresas que não têm uma infraestrutura homologada para poder operar, para ter suas operações em um regime de home office, em um regime híbrido. E o perigo está aumentando a cada dia. A migração do home office de 2020 para cá está acontecendo e tudo mais. O ransomware, os casos vêm aumentando justamente por causa dessa migração que foram às pressas. Isso mostra também que não é uma coincidência. Uma migração às pressas vai acarretar em alguma brecha de segurança a qualquer momento. Existe sempre algum fator que pode ficar ali, deixa isso daqui para depois a gente verifica e tal, e pode ser justamente esse vetor. Mas a parte de infraestrutura também é extremamente importante. Ter uma infraestrutura homologada, ter uma infraestrutura de data center que siga os pré-requisitos e requisitos de segurança, que sigam normas de segurança, como a Hostdime, por exemplo. A LGPD está aí. Sim. Né? A Hostdime possui a certificação referente à LGPD. Isso dá uma segurança adicional para uma empresa buscar um data center que possua esse tipo de certificação. Então, alinhado com a conscientização, alinhado com o fator humano, a parte de infraestrutura ela é extremamente importante. Então, você casando esses dois pontos, você reduz drasticamente a incidência de passar por algum incidente desse tipo. Maravilha. Ítalo, queria agradecer a sua participação aqui. Obrigado pelos insights. Eu tenho certeza de quem está acompanhando realmente pegou e tem uma visão mais assertiva e também um ponto de preocupação, né? A coisa é séria, todo mundo pode estar estando nesse radar e é importante que a gente possa ter essas dicas praticadas, colocadas em prática. Obrigado e até a próxima. Obrigado, valeu. Legal, bacana. Bem, agora eu vou continuar o bate-papo com o Patrick Sysadmin, aqui do time de suporte da Hostdime. Patrick, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Vinícius. Eu que agradeço estar aqui presente com vocês. Eu espero compartilhar o máximo de conhecimento que eu puder.
Sem dúvida. Patrick, a gente está falando sobre ataques ransomware e que de fato é algo preocupante. A gente tem várias estatísticas e várias mídias já divulgando todo tipo de ataque, de todo tipo de segmento também de empresa. Mas explica para a gente de um pouco mais detalhado quais são esses tipos de ataque que as empresas vêm sofrendo. Vinícius, nesse caso, existem dois tipos de ataque ransomware, que é o Locker Ransomware e o Crypto Ransomware. O Locker Ransomware seria aquele ransomware de bloqueio de tela, no qual, quando você acessa a sua máquina, já vai estar aquele aviso estourado lá, dizendo, tipo como se fosse um aviso do NSA, Sim. O pessoal fala muito do NSA, aquela empresa americana, aquele órgão americano de segurança, dizendo que seus dados foram bloqueados, etc., e você não irá conseguir acessar. Esse tipo de ataque causa um pouco de pânico no pessoal, devido a funções como teclado, mouse estarem bloqueados e você não conseguir acessar nada do sistema operacional. E normalmente são essa imagem que aparece na mídia, né? Exatamente. Ok. Exatamente. Ok. O outro tipo, que é o Crypto Ransomware, é o que você consegue acessar normalmente o seu sistema operacional, mas os seus arquivos você não consegue acessar nada. Que, por exemplo, as suas pastas pessoais lá, seja de arquivos importantes da empresa, ou se for numa máquina pessoal, arquivos como fotos, documentação, seja lá o que for, você não irá conseguir acessar porque aqueles arquivos estarão criptografados e ele só vai também ter o aviso dizendo que o dado foi criptografado e só será liberado mediante pagamento da recompensa, e normalmente é em alguma criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, seja lá qual for. Sim. E também causa um pouco de pânico porque você acessa a sua máquina, mas os arquivos que realmente importam para você, você não consegue acessar. Nesse caso, uma vez que o meu dado está criptografado, obviamente eu não tenho a chave para descriptografar, né? Exatamente. Aí o pagamento da recompensa é justamente para... Não há garantias que ele vá lhe dar a chave para a descriptografia dos dados, mas o pagamento justamente, o intuito é exatamente esse. Que Entendi. você realize o pagamento e ele disponibilize a chave para a descriptografia dos dados. Então, vamos dizer que a empresa ela queira pagar o resgate e ela obviamente não tem a garantia de ter a chave. Mas vamos dizer que ela conseguiu a chave certinho. Será que também há alguma garantia que ela não possa ser criptografada de novo? É um risco que realmente eu acredito que ninguém gostaria de correr. Por isso que é bastante importante ter medidas de conscientização com relação para não sofrer isso e medidas de recuperação caso isso ocorra, que é justamente segmentação de rede, realizar backups constantemente, que inclusive aqui na Hostime a gente tem um serviço chamado Cloud Storage, que serve justamente para isso, porque no serviço há a opção de fazer backup via objeto, que é utilizando o protocolo S3, no qual já foi realizado diversos testes e mesmo que o ataque se alastre pela rede, ele não consegue comprometer o backup que estará armazenado utilizando o S3, utilizando o objeto. E também há a opção do backup snapshots, que nada mais é que imagens salvas do ambiente, estado do sistema operacional naquele momento, ou snapshot também comumente associado a snapshot de VM, de máquinas virtuais, que vai estar salvo o estado daquele momento. Então, se, por exemplo, a máquina foi comprometida hoje e eu tenho snapshot de ontem, eu consigo recuperar normalmente e todos os dados estarão lá sem problemas. Então a recomendação que você está dando, não só a segmentação da rede, backup em outra localidade. Isso. E o tal do snapshot, que seria uma fotografia Isso, daquele instante. Exatamente. São alternativas para poder manipular e voltar mais rapidamente. Exatamente. Exatamente. E o que mais você tem visto das empresas terem feito, no caso, deixando de fazer na área de segurança da informação? A falha mais comum é realmente essa falha de segmentação de rede. Para quem trabalha na área parece uma coisa meio absurda, mas realmente muitas empresas não atualizam, não mantêm, vamos dizer, um bom antivírus instalado na máquina, não conscientiza a sua equipe com relação a o que ela irá acessar, porque é possível realizar esse ataque de diversas formas. Inclusive, um que tem se popularizado bastante é o malvertising, que é, por exemplo, quando você acessa um site, tem diversos anúncios lá. Você, ao passar o mouse ou clicar naquele anúncio,
pode parecer que é de uma empresa famosa ou de alguma empresa conhecida, mas ao clicar pode ser feito algum download automático, salva alguma informação sua que será utilizada depois e, consequentemente, o comprometimento ocorrerá. Então, nesse caso, voltando, eu acho que na dúvida, se o usuário estiver desconfiando daquele site, Exatamente. ele pode até já ter acessado várias vezes, Aham. mas se aparecer algum layout diferente, algum banner diferente, enfim, qualquer coisa, chame a atenção, procure compartilhar a ideia, procure um pessoal especializado para realmente tentar investigar se aquilo ali não é um possível ataque ou alguma coisa do tipo. Exatamente. E a nível dos profissionais, como a gente, é realmente, além da campanha de conscientização, é a limitação do acesso ao usuário. Porque, por exemplo, se você trabalha numa empresa financeira e você só responde a e-mails ou só tem acesso ao sistema, por que eu terei acesso a outros sites que não me diz respeito? Então, uma limitação de acesso a outras plataformas ou sites seria bastante útil também para evitar acessos indevidos e, consequentemente, o comprometimento. Bacana, então nesse caso, a conscientização é para o usuário final, o usuário também não de TI, mas o time de TI também tem que manter-se atualizado. Exatamente, né? exatamente. Tem que ter uma conscientização, mas andando junto o trabalho da equipe de TI para prevenção também. Bacana, queria agradecer a sua participação aqui. Eu acho que as dicas que você deu realmente vão contribuir bastante. Patrick, obrigado e até a próxima oportunidade. Espero que sim e até a próxima. Espero ter ajudado todo mundo. Para continuar o nosso bate-papo, nosso convidado Luiz Henrique, analista de redes e segurança aqui da Hostdime, vamos falar sobre os ataques de ransom e quais são as práticas necessárias para a gente mitigar possíveis falhas. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui comentando com vocês sobre um assunto mais abordado na área de tecnologia e vamos lá para esse bate-papo. Vamos nessa, vamos nessa. Luiz, às vezes as empresas acabam deixando de lado de executar e cumprir o básico. O básico, como a própria palavra já diz, né, que ele é essencial, ele deve ser feito e repetido por diversas vezes. Mas quais são os caminhos fundamentais e básicos que as empresas poderiam estar seguindo para executar e mitigar possíveis falhas em ataques de ransom? Então, hoje, essa é uma das maiores preocupações dos gestores de TI. Ainda mais com a inserção da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os gestores têm a obrigação de procurar tecnologias que realizem essa questão de segurança e a orientação de seus funcionários. Uma das orientações mais importantes é a questão do backup. Hoje é muito importante de se ter todo o backup das informações importantes dentro da sua infraestrutura. Fora a questão do backup, tem a questão do 2FA, tem a questão dos bloqueios da sua máquina quando você precisa sair do local de trabalho. É a questão do não confirmar e-mails de pessoas desconhecidas. É a questão de não se comunicar com informações da empresa com pessoas desconhecidas também. Essas são boas práticas que a gente precisa adotar dentro da empresa. Luiz, quando você fala do 2FA, seria aquela autenticação em duplo fator? Receber um SMS? Como é que funciona essa Correto. 2FA? Além do usuário e senha, que é comum hoje, a gente está cansado de ver aí, para qualquer acesso a dispositivos, existe o 2FA, que se chama autenticação de dois fatores. Ele, além do usuário e senha, ele fornece para a gente um código, pode ser por e-mail, ou pode ser via token, ou token físico, ou token via celular, e ele consegue fornecer para a gente mais uma camada de segurança. Por isso que é conhecido de autenticação dois fatores. Além da senha, chega esse código e você autentica via esse código. E hoje é muito utilizado via WhatsApp e pode ter certeza que é muito importante para proteger de qualquer roubo de identidade. E o e-mail, que você também citou, já é uma coisa bem utilizada dentro das empresas. Mas o colaborador, ao ver um e-mail que ele normalmente não está acostumado a receber de um domínio diferente, é melhor não clicar e de repente chamar o time para poder ajudar, para realmente se aquele e-mail é um e-mail verdadeiro ou se tem algum tipo de ataque, alguma tentativa. Seria importante isso? Com certeza, sempre comunicar. A gente pode estar infectado dentro da rede, esses e-mails podem partir de dentro da rede através de um malware, como citado nas entrevistas anteriores. Pode ser infectado por alguém que trouxe algum dispositivo não autorizado dentro da empresa e com essa comunicação prévia a gente consegue evitar qualquer problema dentro da empresa. Então, sempre que vem um e-mail
comunicar e excluir, não clicar no e-mail que não seja de sua importância. E como é que a gente pode aumentar o nosso nível de segurança também, dando alguns casos um pouco mais práticos? Então, para aumentar um pouco de segurança, hoje a gente trabalha com mudanças de senha, sempre não manter uma senha por mais de 3 meses ou 6 meses, dependendo das regras da empresa. Sempre é necessário estar fazendo essa troca de senha. Utilizar a autenticação de 2 fatores é muito importante também. E é isso. E como é que a gente pode também juntar o nosso time de especialistas de segurança para com que a gente tenha uma rede mais segura? Afinal de contas, tudo está conectado na rede, né? Então, hoje a equipe de especialista que a Rochdime tem são pessoas certificadas e nós, eu como analista de redes e segurança, estamos sempre buscando atualizações, estamos participando de blogs, de canais de comunicação com outros analistas de rede e buscando informações de ataques, buscando informações de atualizações, de brechas de segurança, para sempre estar atualizando o cliente. Então, nesse caso, sistema atualizado, equipe também atualizada. Com certeza, isso de fato é importantíssimo. Luiz, queria agradecer a sua participação aqui no nosso episódio e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E você que acompanhou o nosso bate-papo, com certeza todo o conteúdo aqui tratado foi de alta relevância e para ajudar o seu negócio a justamente evitar você também entrar na estatística. Afinal de contas, reforçando, segundo um relatório da SonicWall, mais de 154 milhões de empresas foram atacadas no mundo inteiro. É um número muito grande, bastante expressivo e também devemos ter cuidados. Cuidados esses com medidas simples, às vezes com baixo custo, mas às vezes também com investimento tecnológico. Se você precisa e quer ajudar um pouco mais a entender como você pode passar essa jornada de segurança da informação e evitar ataques censos, entre em contato com o time da Rochdime. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar a tirar dúvidas e a construir a sua jornada. Também lhe convido a acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo de materiais complementares. Um e-book com dicas completas sobre ataques censos, como evitar, por onde começar e qual é o melhor caminho para a sua jornada. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência e até a próxima. Eu sou Vinícius Perrot, do Papo Cloud.